inegociável. Ele quer ser tratado bem. Quem está entendendo aí só eu sei que já teve pessoas aqui que estão voltando a chorar, porque em algum momento da sua vida você foi tratado mal, você não queria ser tratado mal. Quem quer ser tratado bem? É por isso que o propósito desse estudo é descobrir o que a Bíblia ensina sobre o amor. E por isso que a primeira instância, o primeiro tópico da honra é honrar a Deus. Tudo começa aí. Se eu não consigo honrar a Deus, eu não vou conseguir honrar o ser humano. Porque se eu não consigo amar a Deus, eu não vou conseguir amar mais a Deus. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 22, do 35 em diante. Começaram a questionar, alguns doutores da lei começaram a interrogar Jesus Cristo. E um deles, o doutor da lei, interrogou para experimentar, ele experimentando a Jesus, começou a dizer: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo semelhante a este, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui o segundo está em dupla honra, que a gente vai ver essa questão de dupla honra. Destes dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Outras palavras, toda a lei dos profetas depende desses dois mandamentos. Ou seja, a base da cultura da honra começa com o temor e adoração a Deus. É por isso que em Provérbios capítulo 1, versículo 7, está escrito: temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, ou seja, a falta do conhecimento destrói qualquer ser humano. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus deixa claro. Ele está deixando claro: eu sou o único Deus, o único que deve ser adorado, o único que deve ser reconhecido. Eu sou o único que deve ter um lugar na tua vida. Eu sou o único que deve ter o primeiro lugar na tua vida. Eu digo que Deus sempre das atenções na tua vida. Deixa claro. O reconhecimento da sabedoria divina e a obediência aos seus ensinamentos como expressão de honra é de sua importância. É por isso que em Oséias 4,6 está escrito: meu povo foi destruído porque me faltou conhecimento. A questão aqui está a falta do conhecimento. A falta do conhecimento nos leva a fazer coisas que desonram a Deus. A falta de conhecer a Bíblia, a falta de conhecer os ensinamentos. Jesus disse para quem deu toda a lei: disse, olha, toda a lei, toda a Bíblia está em duas coisas. Toda a lei está em duas coisas: amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e ao próximo como a Deus. Se você conseguir fazer isso, você cumpriu a lei dos profetas. Se você conseguir honrar a Deus, se você conseguir conhecer a Deus, se você entender o que está escrito em João 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, se você entender isso, o que é conhecer Jesus, o que é conhecer os ensinamentos de Jesus Cristo, se vocês conhecerem o que está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 4, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Se vocês entenderem
Porque está escrito no versículo 6 que diz que aquele que diz que o conhece não pratica a sua palavra é mentiroso. Ele não está na verdade. Porque amar a Deus é conhecer os seus ensinamentos. Ser discípulo de Jesus é viver pela sua palavra. Ser discípulo de Jesus é deixar que Jesus seja formado na sua vida. Ser discípulo de Jesus é deixar que o Espírito Santo domine todo o seu ser. Ser discípulo de Jesus é deixar que o Espírito Santo domine a sua maneira de pensar, de falar, de agir, de se comportar. Ser discípulo de Jesus é começar a deixar que Jesus transforme toda a sua maneira de ser. Isso é ser discípulo de Jesus. Aí você vai ver que Deus está sendo honrado na sua vida. Você está honrando Deus na sua vida, porque você está dizendo, como diz Paulo, não mais vivo eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Aí você está honrando Deus. Quem está entendendo, diga amém. Porque aí você está sendo submisso à obediência de Deus. Você está honrando, e o primeiro passo da cultura da honra é honrar a Deus. Quem quer ser cheio de Deus aqui? Amém. Eu tenho costume de dizer uma coisa na igreja. Eu tenho de Deus, pastor Isaac, o tanto quanto Deus tem em mim. A pergunta é agora: quanto é que Deus tem em você? Eu quero ter muito de Deus. Agora, quanto é que Deus tem em mim? Essa é a pergunta. Quanto é que Deus tem de mim? Você já se fez essa pergunta? Quanto Deus tem de mim? Em Mateus capítulo 22, versículo 29, a gente viu que existe um segundo maior. É semelhante. A gente já viu que o primeiro passo para a cultura da honra é honrar a Deus. Jesus disse: olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque às vezes nós somos hipócritas. Nós somos, eu estou me colocando bem. A gente pega o texto lá do Velho Testamento, um trecho isolado, lá no Salmos 37, só ficando no versículo 4, entrega teu caminho, Senhor, confia nele e tudo mais, ele vai lá e começa a pregar lá aos incrédulos para aceitar Jesus. Aquele texto é no Velho Testamento, é um Salmos, é uma melodia de Israel, não havia nem incrédulo naquela época, a gente prega para usar evangelisticamente. Ali é uma melodia de Israel, é um Salmos. Aquilo ali é para Israel, mas pode ser usado, pode ser usado. Mas aquilo ali é uma melodia, não é o judeu. Aquilo ali é uma melodia, pastor Isaac. Aquilo ali é um livro poético de Israel. A gente usa para evangelização. Aquilo ali foi escrito para Israel. Foi escrito para Israel, que é antigo da igreja. Aquilo ali é para mim e para você. É dizendo para mim e para você: entrega teu caminho, pastor, Senhor, confia nele e tudo mais ele falar. E aquilo ali é corroborado no Novo Testamento, como Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu estou usando regra de hermenêutica bíblica, Velho e Novo Testamento. Está certo? Ali não foi para incrédulo, não, foi para mim e para você. Está dizendo o seguinte: olha, confia em Deus. Ou seja, honra a Deus. Honre a Deus. Honre a Deus. E Deus vai te honrar. Eu não sou muito sem resposta, não. Oh, glória! Na hora o Espírito Santo começa a colocar. Amém. Mas vai acompanhando. Amém. Você já devia estar acostumado. Você recebe muito comigo. Quem está entendendo? Glória a Deus. Quem está entendendo? Primeiro, honra a Deus. Aí em Mateus ele diz: mas existe o semelhante. O semelhante agora para o ser humano. Porque é o seguinte: eu tenho um projeto. Eu quero que vocês me honrem. Mas eu tenho um projeto para o ser humano. Eu tenho um projeto. Eu tenho uma obra-prima. Eu tenho uma obra-prima. Então, existe uma cultura para você.
vocês. Por isso que no início eu fiz. Aí agora é que a gente vai entrar. Eu estava dizendo para o pastor Eleazar na quarta-feira, que é para 6 meses. Queridos, sabe quantos esboços eu abri aqui? A parte que eu tenho cultura da honra, sabe quantos esboços eu fiz para ministrar aqui? Eu mostro aqui. Eu tenho em torno aqui de uns 10 esboços. Eu tenho mais de 50 folhas aqui. Para fazer um resumo. Eu disse para você que dava 6 meses para eu. Por isso que tem conteúdo aqui demais, mas eu vou explicar o máximo. Deixa eu só para dizer uma coisa para vocês. Por que eu estou dizendo isso? Falei sobre ligar no céu e na terra. Porque existe algo, inclusive eu estou trabalhando muito na igreja, existe algo que nós estamos deixando passar, não pode deixar passar. Pastor, a gente não pode deixar passar. São coisas que a gente não pode deixar passar. O Senhor colocou em nossas mãos tesouros escondidos e a gente tem que buscar e trazer esses tesouros. Pastor Cícero, tem, pastor, e a gente tem que buscá-los. Amém. Mas fica lá para a próxima vez. Deixa eu logo para cá, senão eu vou sair. Aí tem o projeto de Deus, é o seguinte, vocês têm que me honrar, mas vocês têm que se honrarem também. Oh, glória. Vocês têm que me honrar entre vocês. É por isso que eu vou finalizar na segunda parte, no Salmo 133. Mas tem que se honrar entre vocês. Quando vocês aprenderem esse mistério aí, tudo vai começar a mudar. Tudo começa a mudar. Aí eu vou entrar aí. Se desse tempo eu entrei em outra área, poderemos dar dois juntos se não tiver acordo. Se os dois tiverem acordo, mas não tem para onde correr. Tudo que ligar será ligado. E se chama honra. Chama honra, pastor Eleazar. É por isso que o diabo só quer dividir. Eclesiastes diz, olha, estou adiantando, não é para me adiantar, porque é uma conselha que está dentro de mim. Eclesiastes diz o seguinte, ó, se um cair, o outro levanta, não é para derrubar não, não é passar por cima não, é para levantar. Amém. É você dois mesmo. Porque se um cair, o outro levanta. Se um tiver com frio, o outro aquece. É você dois mesmo, Jesus não está de nós e dois. Oh, glória. A mulher para todo mundo no céu. Eita coisa gostosa, não posso quebrar esse púlpito não, quebrei uma vez, aleluia, senão ia estar aqui a quebrar, não dá para não, é gostoso demais. E o segundo semelhante a este que é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, aqui é duplo. Se eu não me amar, não posso te amar. Se eu não me amar, não posso te amar. Tem gente se odiando, aí está precisando de um trabalho sério, de honrar a si mesmo. Tem gente que não está se honrando não, pastor Douglas. E é santuário do Espírito Santo, por isso que é muito profundo, pastor. Por isso que é muito profundo, repare que uma coisa puxa na outra. Tem gente que não se honra. É santuário do Espírito Santo, mas se acha feio, se acha tudo que não presta. Está precisando de um trabalho bem feito, pastores. Tem gente que se acha ruim, nada presta, nada que ele faz presta, está dando tudo errado na vida dele. E fica até dizendo, diz que é santuário do Espírito Santo, diz, mas que vida miserável é essa que eu estou vivendo? É verdade ou não é o que eu estou dizendo? É ou não é verdade o que eu estou dizendo aqui? Não é não? Ah, eu sou cristão, eu sou crente em Jesus, tal, mas de vez em quando diz, mas que vida miserável é essa que eu estou vivendo? Não é não o que eu estou dizendo? Não está assim de crente que diz isso não? Aí ele diz, olha, o segundo semelhante a esse, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele está dizendo, é duplo. Eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo. Mas se eu não me amo, para mim tudo não presta. Eu só vivo me lastimando. Eu só fico dizendo, estou fraco, parece Guiné, aquela ave Guiné. Estou fraco. E não ore por mim, não ore por mim. Irmão, como é que está? Mais ou menos. Irmão, outro dia eu estava na igreja, minha irmã, pai, estou olhando que a comida tem cartão, está indo para onde, irmão? Não, pastor, irmã, eu disse, está indo para onde? A irmã está indo. Não, maneira de dizer, irmã. O que está vendo? Tem muitos crentes feridos. Eu lembro que um dia eu fui convidado para ministrar em um evento em uma determinada igreja coreana, que eu não vou citar o nome, e o tema
vinde a mim todos vós que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Era aquele que tem naquele texto. E o que ele é? Cansados. Cansados. Eu acho que a bandeira está aí. Ele era cansado. Aí eu orando de joelho no culto, quando eu levantei para aguentar os visitantes. Não tinha nenhum visitante, tudo crente. Eu disse, Jesus, e agora? Vou pregar esse tema para crente. Não tem ninguém no evangelho, tudo crente. Aí o Espírito Santo me disse, pregue. Queridos, quando eu fiz o apelo, o que foi que gente que fiz chorando para frente, e crente, perturbado, cansado, sobrecarregado, crente, fraco na fé. Vem gente lutando e gente chorando para frente. Infelizmente, queridos, essa é a situação. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Mas vamos voltar aqui para não sair muito. Então vejam bem. O Salmos 8, versículo 5 diz: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória que honra coroaste. Aqui nós temos, querida, a afirmação de que Deus fez o homem inferior a si mesmo, mas o coroou de glória e honra. Então, Deus deixou claro aqui, está certo? Que Criador, Ele deixou um critério que a criação tem que ter honrado, mas que a criação tem que ter uma honra mútua entre vocês, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E existem critérios. Agora veja bem, no Salmo 115, versículo 16, ele diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Ou seja, a gente não tem que esperar que Deus desça dos céus para que Ele faça isso aqui. Somos nós que temos que fazer. Por isso que eu comecei esse estudo com aquele texto. Jesus disse: eu entreguei isso à igreja. Esse papel, pastor Isaac, pastor Isaac, é responsabilidade da igreja. E a Bíblia nos diz uma coisa tremenda. A Bíblia diz: não queira ser mestre, porque haverá um maior juízo. Deus levantou pastores, mestres, evangelistas, apóstolos para a edificação do corpo de Cristo. Quero parabenizar os pastores por mais iniciativa, por isso não é bom. Eu quero parabenizar por ter tomado essa iniciativa. Ensino. O ensino não exclui o avivamento. Lá na igreja nós temos uma cultura. Temos que ter avivamento com ensino. E ensino com avivamento. Nós temos essa cultura. Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui. O ensino não exclui os dons espirituais. Dons espirituais não exclui fruto. Fruto e dons andam em conjunto. Fruto e dons andam em comum acordo. Os dois podem andar em comum acordo. A Bíblia diz que sim, e é assim que deve andar. Eu creio nisso aí. E nós trabalhamos em cima disso. Então, veja bem, é para nós fazermos isso. É para nós fazermos isso. Então, o primeiro critério é honrar a Deus. É honrar a Deus. Aí Deus diz: olha, vocês aprendam a me honrar e aprendam a se honrar. E dentro dessa honra dos seres humanos, aí tem as suas subdivisões, que é claro e evidente que agora não vai dar para nós trabalharmos tudo. Não vai dar para nós trabalharmos tudo. Eu quero trabalhar agora, nesse momento, rapidamente, sobre como a igreja deve se comportar com as autoridades seculares. E depois quero voltar para nós trabalharmos dentro da igreja, no segundo tópico, dentro da igreja local, a autoridade das igrejas locais e alguns benefícios das honras, onde a gente pode ser abençoado nas honras mútuas. Tá certo? Vamos lá, querido, rapidamente. Eu quero falar sobre honrar as autoridades. Respeito e submissão às autoridades constituídas, reconhecendo sua origem divina. Porque Deus estabeleceu a autoridade. Em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, honrar a todos, amai a paternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Porque Deus estabelece as autoridades para manter
não tivesse autoridade, existia desordem. Deus sempre permitiu isso. A gente viu que os céus são os céus do Senhor, Salmo 116, mas a terra ele deu os filhos dos homens. Para quê? Para ter ordem. A importância da submissão às autoridades é exatamente isso. E o propósito desse estudo é explorar as Escrituras para entender a base bíblica de honrar as autoridades constituídas. Muita gente não entende isso aí. Em Romanos capítulo 13, Paulo fala sobre isso. Eu vou ler rapidamente para dar uma explicação a vocês, porque eu não quero entrar nesse mérito propriamente dito. Como eu disse, esse assunto é muito profundo. Paulo diz, capítulo 13, versículo 1: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade aqui é governo. Não há potestade que não vem de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. Diz que resistem, trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as potestades? Faz o bem e não terás louvor dela. Aqui ele está falando sobre exatamente as autoridades seculares. Não está falando sobre as autoridades da igreja. Por isso, quem resiste às potestades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu não temer as potestades, faz o bem, terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois, não traz. Fizeres mal, o mal teme. Pois não traz devalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que eles estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre isto mesmo. Portanto, dai cada um que deveis, a quem tributo, a quem imposto, a quem temor, a quem honra. Então vejam bem, Paulo escreveu isso ali, eu poderia me aprofundar, mas eu quero ganhar tempo. Jesus e as autoridades, como foi que Jesus se comportou com eles? A sabedoria de Jesus sobre a relação entre Deus e o modelo. Jesus deu exemplo, a submissão, a bondade do Pai e as autoridades terrenas. A gente vê aquele diálogo entre tentaram Jesus com César, Jesus contra, pergunta a Jesus que Jesus achava dos impostos. Jesus disse: olha, daria certo que é de César e a Deus que é de Deus, quando ele mostrou a face que era face na moeda. E ele deixou claro ali que ele não entenderia naquilo ali essa questão ali. Ele deixou claro que estava submisso às autoridades terrenas. Quando ele estava diante do julgamento dele, e ele deixou claro que o reino dele não era deste mundo. Ele deixou claro ali: eu não quis interferir nas questões políticas. Eu vou ser sincero, daria um estudo muito profundo, pois estou trazendo uma tarde, certo? Uma tarde, fica complicado para as pessoas que nós tratamos desse assunto, isso aqui é muito polêmico. Eu fiz parte, eu saí há pouco tempo de um grupo, o nome, não sei se alguém faz parte desse grupo, os bereanos, já ouviu falar, os bereanos. Eu fiz parte muito tempo dos bereanos, eles são teólogos do Brasil inteiro. Eu fiz parte dos bereanos, depois preferi sair porque surgiu muitos assuntos polêmicos. E eu vi que o negócio estava, tinha gente que estava perdendo o controle, estava tendo discussões acirradas. Eu vi a hora que estava a gente querendo até brigar, porque tinha gente até de fora do país, tinha gente até querendo até discutir, até brigar, irmãos, não convém para crentes essas coisas daqui. Eu pedi licença, Deus abençoe a todos, cai fora. Mas surgiu coisas dessa natureza aqui, e era polêmica, e tinha gente partidárias. Eu, olha, não dá para mim, cai fora. Eu vou ser sincero. O Estado e a igreja nunca se uniram, nunca foi se unir, tá certo? Falo eu, não o Senhor. E eu prefiro não entrar nesse método,
pastor Isaac, aqui, porque ele não está ensinando. Uma coisa eu sei, que há uma permissão de Deus. Há uma permissão de Deus. As autoridades são constituídas, permitidas por Deus, para algum propósito que está na mente de Deus. O porquê não cabe a mim dizer. Eu não sei. O porquê eu não sei. Se você me perguntar alguma coisa da atualidade, eu me dou o direito de pedir permissão ao pastor Isaac e dizer: eu não vou me responder agora nesse seminário. Pode ser, pastor Isaac, porque eu não quero entrar em questões políticas, eu quero entrar em questões espirituais. Pode ser, pastor? Então, está exemplo disso aqui. Amém? Uma coisa eu digo a você: dai a César o que é de César, e a Deus que é de Deus. Foi a resposta de Jesus Cristo. E eu quero mostrar algumas coisas aqui, sim. Eu quero mostrar algumas coisas a você aqui. Tá certo? Jesus respondeu quando botaram Jesus no pé da parede e disseram: olha, é lícito dar tributo? Jesus pegou uma moeda e disse: essa parte é de quem? É de César. Então dá a César o que é de César, o que é a Deus o que é de Deus. Então, é para pagar tributo? Pague o que é César. Não seja sonegador. Não seja. Eu lembro de uma vez, uma certa vez, só quero dar esse testemunho, em que eu caí numa tentação, tá certo, de comprar um negocinho daquele ali, para pegar satélite, para botar internet na minha casa via satélite. E a minha esposa olhou para mim e disse: cria vergonha, meu filho, você é um pastor. Você é um pastor. E você está pecando contra Deus. Eu baixei a cabeça e ela disse: se você botar isso na nossa casa, eu vou chegar na igreja e vou dizer que você está em pecado. E eu peguei, eu perdi, eu comprei e tive que ir fora. Eu não cheguei, sigo o conselho da minha esposa. Porque ou eu sou pastor, ou eu não sou. Ou eu sou um crente, ou eu não sou. Na igreja não tem meio crente. Ou a pessoa é, ou a pessoa não é. Amém. Glória. Ou eu sou, foi para mim. E eu segui o conselho da minha esposa. Daí em diante, eu não fiz mais nunca. Eu não quis mais saber. Eu não quis mais saber. Se alguém tem, eu respeito. Eu respeito. Se alguém tem, eu respeito. Eu estou dizendo que eu segui o conselho da minha esposa. Eu quase caí na tentação e ainda comprei. Pequei de ter comprado. Depois pedi perdão. Tá certo? Aí alguém depois vai tentar me convencer dizendo: não, mas o satélite não é de ninguém. Está lá. Você não está roubando de ninguém. Mas também não estou pagando a ninguém. Não é? Então, justifique. Eu não consegui justificativa da minha esposa. Até hoje eu tento justificar para ela e ela diz: não tem justificativa. E eu não consegui justificativa para ela. Então o Senhor disse o Senhor Jesus chegou para a pessoa e disse: olha, de quem é essa esfinge? É de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não tem meio termo. É de César, é. Então, se é para pagar imposto, tem que pagar imposto. Se é para pagar IPTU, tem que pagar IPTU. Se a lei diz que é para pagar e não tem meio termo. Então não existe meio crente e não existe crente pela metade. Ou é ou não é. Ou é do céu ou não é. Ou existe céu ou não existe. Ou existe inferno ou não existe. Ou existe meio inferno ou meio céu. Você é quem sabe. Está certo? Porque, pelo que eu saiba, não existe meio inferno nem meio céu. Existe? Existe meio a salvação? Não existe. Então, irmãos, ou é ou não é. A gente tem que tomar uma decisão. Então, a gente precisa reconhecer a autoridade terrena sem comprometer a lealdade de Deus. O problema está aí. O problema está aí para a gente resolver essa questão. Quando a autoridade terrena coloca em xeque a autoridade divina. Esse é o problema. Qual é a atitude que a gente tem que tomar? Quando nós estamos diante de um dilema. Que é isso que eu quero resolver essa questão para nós termos o intervalo e a gente entrar mais espiritual na coisa. Atitude cristãs para com as autoridades.
Primeiro de Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 16. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor ao Senhor. Repare, olha o que é que está escrito. Quer o rei, como superior, quer os governadores, como por ele enviado para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca e a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Então, quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Honrar todas as autoridades, independente da afinidade. Infelizmente, se você é de direita, hoje, quem está é de esquerda, tem que honrar. Infelizmente. Se você é de esquerda, quando for de direita, tem que honrar. Infelizmente. Infelizmente. Tem que honrar e tem que orar. É a Bíblia que manda. Infelizmente. Né? Cumprir as leis como testemunho cristão. Tem que cumprir as leis. Tem que cumprir as leis. Aí a gente vê o exemplo de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 1 a 28. Você pode lembrar. Daniel com um modelo de integridade e submissão. Aí onde está o segredo? Onde está o segredo? Se a gente fizer a nossa parte, onde está o segredo? Vamos lá. Se a autoridade é infiel a Deus, e nós somos fiéis a Deus, eu não estou dizendo, não estou querendo ser contra ninguém, pelo amor de Deus, eu não quero entrar em mérito por isso, pelo amor de Deus. Não quero. Eu tenho minhas convicções. Eu tenho minhas convicções. Está certo? Tenho minhas convicções. Me entendo. Mas vamos supor que a autoridade é infiel a Deus. Como foi no caso de Daniel. Ele é fiel a Deus. Mas ele se funciona como fiel às Escrituras Sagradas. A Escritura diz, ó, seja fiel e honre. Ore por ele. Ore por ele. Está certo? Ore por ele. Continue orando por ele. Faça a sua parte como cristão. E bote ele nos pés do Senhor. Coloque ele nos pés do Senhor. Senhor, o Senhor está vendo tudo isso aí. O Senhor está vendo tudo que está ocorrendo, Senhor. Como providência. Como a gente faz, né? Não é pastor Eleazar. A gente tem um grupo que é direto. Senhor, o teu povo está gemendo, o teu povo está chorando, o teu povo está assim, o teu povo está. A gente é direto orando pela nação brasileira, orando por Israel, orando por tudo. A gente tem orando por ela, a gente é uma pastor Eleazar. É um grupo de oração constante, pastor Eleazar. E a nação brasileira, a gente está orando. A gente está clamando por Deus. Está entendendo? Para Deus tomar providência. É Deus que toma providência. É Deus que toma providência. E o que é que Daniel fazia? Aí o que é que Deus faz por Daniel? Veja, todas as vezes Deus é ressaltado. O problema é o seguinte, queridos, que a gente quer que os leões estejam com a gente na cova. Mas a gente não quer ter o exemplo de Daniel. A gente não quer ter a fidelidade de Daniel. A gente não quer ter a vida de oração de Daniel. A gente não quer ter a vida de irrepreensão de Daniel. A gente não quer ter o exemplo de Daniel. A gente só quer os milagres de Daniel. Vou dar outro exemplo. Vamos para Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei chama os três e diz, olha, se vocês não se prostrarem diante de mim, nós vamos lançar vocês na fornalha. É verdade ou não é? O que é que eles dizem ao rei? Ó rei, nós não temos negócio contigo. O nosso negócio é com quem? O nosso Deus. O nosso Deus tem poder de nos livrar das tuas mãos e da fornalha, mas nós não nos prostramos. Mas quando é que ele toma a decisão? Quando a autoridade coloca ele contra o Deus dele. É essa a diferença. Enquanto a autoridade secular não nos coloca contra o nosso Deus, nós nos colocamos na posição de não nos voltar contra as autoridades. Ao contrário, nós vamos orar, nós vamos continuar fazendo o que é certo, nós vamos ser bons cidadãos, nós vamos devolver tributo, nós vamos pagar imposto, vamos dar exemplo de cristão, vamos ser sal da terra, ser luz do mundo, testemunhas de Jesus Cristo na terra, vamos fazer tudo certinho, fazer tudo que o figurino manda, tudo que a Bíblia
certo? Enquanto eles estão também permitindo que nós venhamos honrar o nosso Deus. No dia em que eles vão colocar a gente contra o nosso Deus, aí a gente diz, não, aí não. Aí não. Agora aí eu vou honrar o meu Deus. Aí eu morro, mas não nego o meu Deus de maneira nenhuma. Quem está entendendo? Quem pode ser amém por isso? Quem está entendendo? Esse é o dilema. O dilema está aí, você encontra isso em Daniel capítulo 15, versículo 18. Veja, Atos, vai lá para Atos 5, 27. Aí você lê, eu estou dizendo isso pela palavra. Olha aqui a palavra. Atos 5, 27 a 29. E trazendo-os, o apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os entregou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses esse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Só nessa situação, se chegar um dia, queridos, em que eu estar, nos coloque no canto da parede e digo: ó, vocês não podem mais adorar nem invocar o nome de Jesus Cristo. Aí a gente vai dizer: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Eu honro a Deus e deixo de honrar as autoridades. Quem está entendendo aí, levanta a mão, brota de vitória. Glorifica Deus por isso. Oh, quem está entendendo? É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina isso aqui. Agora, enquanto for permitido, nós vamos honrar as autoridades, vamos cumprir tudo o que a Constituição Federal manda que a gente cumpra, como bons cidadãos, e vamos dar o exemplo. Queridos, eu quero finalizar essa primeira parte aqui, dizendo que a Bíblia apresenta a cultura da honra como um princípio fundamental para o viver cristão. Honrar a Deus, as autoridades, uns aos outros, não apenas reflete a natureza divina, mas também promove um relacionamento saudável e uma igreja fortalecida. A prática da cultura da honra é uma chamada constante aos seguidores de Cristo, moldando suas atitudes e ações em conformidade com os princípios divinos revelados nas Escrituras. Na segunda parte que eu vou dar, eu quero mostrar algo tremendo aqui, e vou mostrar para eles que quando nós começarmos a honrar uns aos outros aqui, o Senhor Jesus vai começar a trazer grandes bênçãos para a vida de cada um deles. Quando nós começarmos a honrar um ao outro aqui dentro, quando eu digo que eu estou dentro da igreja, grandes coisas Deus vai começar a fazer. Nós estamos deixando de ser abençoados, sabe por quê? Porque em vez de nós abençoarmos, nós amaldiçoamos. Em vez de nós honrarmos, nós desonramos. Foi incrível que parece. Em vez de nós liberarmos honra, nós liberamos desgraça. Foi incrível que parece. E nós vamos aprender essa segunda parte. Eu quero voltar ao microfone. Pastor, quero me pegar. Deus abençoe. Aleluia, irmãos. Nós estamos também com os irmãos filmando aí, enviados. Não se preocupe, nós estamos fazendo uma live ao vivo ali no YouTube. Depois desse vídeo vai ter o link disponibilizado para você. O pastor França também vai disponibilizar o material no grupo. Nós estamos formando um grupo para entregar o material desse seminário. Então não se preocupe se
se você de repente perdeu algum material, em casa você vai poder ver, rever da melhor maneira possível. Amados, nós vamos fazer uma pausa agora, nós vamos fazer ali um lanche e depois retornaremos. Vamos descansar um pouco e depois retornaremos para que o pastor França possa concluir o seminário. Mas antes desse lanche, eu queria falar com você. O pastor França trouxe hoje um homem, eu não sabia que ele iria trazer. Este homem, ele é missionário, é judeu. Vem cá, pastor França. Vem cá. Já que tu veio, vem cá, vem trabalhar. E assim, foi um gancho que Deus preparou também para a minha vida. Irmãos, vocês que são deste lugar, vocês sabem, nós enviamos o Levi, é um jovem que tocava aqui na igreja, dava aula na escola bíblica e pregava também, saía comigo para fazer evangelismo. Levi era assim, um grande instrumento de Deus utilizado aqui neste lugar. E nós mandamos ele para fazer o eterno lá na Jogo. E existem custos, e nós enviamos o Levi, e o Levi está indo fazer missão em Uganda. Eu lancei um vídeo na internet pedindo ajuda missionária para o Levi, e eu pude mandar hoje para o Levi R$400, e me chegou de oferta através desse vídeo. E se você puder ajudar o missionário Levi, eu vou soltar esse vídeo também no grupo que está sendo criado, e você vai ver lá as instruções do que você deve fazer para ajudar o jovem Levi. Mas eu quero aproveitar o missionário que está aqui para que ele fale um pouco do que é a vida missionária e dos desafios disso e da importância que o missionário tem em levar a palavra do Evangelho para outros povos e nações. Eu cumprimento a igreja na paz do nosso Senhor Jesus, amém, igreja? Primeiro é com muita alegria estarmos participando aqui desse seminário de suma importância. Nós estamos vindo aqui com a comitiva junto com o pastor França, que é o nosso pastor abençoado, pastor que nos trouxe nesse primeiro momento palavras que edificam a igreja, aviva, desperta, né? Para que possamos entrar nos céus, e isso é o mais importante. Isso é o mais importante das nossas vidas. Em espanhol diz que nós outros não viemos acá para ficarmos de vacação, de férias. Né? A grande festa ainda está por vir. Oh, glória! E é uma alegria conhecer um povo que eu tenho certeza que vai viver no céu. Aleluia! Na verdade, o meu avô, ele veio fugido de Israel. Meu pai já falecido, chama Arão, e meu nome é Eleazar. E durante muito tempo na minha vida, quando eu era jovem, pequeno, eu era muito... Os amiguinhos tinham muita chacota com o meu nome, porque ele falava Eleazar. Terrível, né, irmão? Mas um dia meu avô me chamou e disse assim para mim: você sabe o que significa Eleazar? Eleazar significa aquele que Deus ouviu. Já ficou melhor, né, pastor? Já ficou melhor. Então, irmãos, como o irmão me pediu para falar um pouco sobre missão está no coração de Deus, amém? Mas tem que estar também nos nossos corações, amém? Glória a Deus. E no coração da igreja, missão não é uma questão de opção, é uma ordem, e ordem tem que ser cumprida. Eu entendo que missão dada, missão cumprida. Eu sou filho de um oficial da Marinha que participou durante toda a Segunda Guerra Mundial. Parte da minha família foram mortas, assassinadas porque não negaram a Torá. E meu pai tinha tudo para casar com uma judia, porque isso é uma tradição, é quase uma lei.
né? Mas minha mãe, quando passou na rua, o coração tocou mais forte, né? Aí se apaixonou, veio o amor, despertou o amor. E aí já veio a primeira confusão, porque meu avô não aceitou o casamento com a minha mãe, porque a minha mãe era presbiteriana. E a mãe da minha mãe não aceitou casar com o judeu porque não era cristão. E os dois fizeram um pacto de vida. Primeiro eles tiveram que abrir mão da família. Logo, uns anos depois, a família perdoou. Mas no início foi muito difícil. No sábado, eu e minhas irmãs, uma irmã minha mais velha chamada Raquel, nós fomos criados que no sábado nós tínhamos que ir para a sinagoga. Os homens, eu me vestia de pretinho, com a roupa toda preta, né? O kippah, que significa aquele que é para a gente lembrar que Deus está sobre nós. Então eu acreditava, pastor, que Jesus era mais um profeta. Mas no domingo eu ia na igreja presbiteriana, onde eu acreditava que Jesus era o Messias. Está dando para entender? Eu não vou tomar muito tempo não. Agora eu gosto de fazer perguntas para a igreja, porque a igreja tem que estar ligada. Eu sou jovem, a igreja tem que estar ligada. Quem venceu essa batalha? Meu pai ou minha mãe? Quem? A minha mãe? Não, foi meu pai, porque meu pai aceitou Jesus Cristo como Messias. Entendeu agora? Vale glória. Então isso é Deus agindo. As oliveiras, que representam o povo judeu, que ao olhar de Deus, foi o menor povo, era o povo mais fraco. Talvez você tenha se sentido fraco. Talvez muitas vezes nos sentimos fracos. Mas lembre-se, Deus escolheu o povo mais fraco. E Deus escolheu. Você é um privilegiado que está nessa tarde aqui e glorifica a Deus na sua vida. Pela sua infinita vontade, Ele permite que escutarmos aqui, né, um estudo profundo sobre o homem. Mas para falar sobre missão, irmãos, eu vou contar uma breve história. Nós passamos mais de 10 anos fazendo missão transcultural, né? E na pandemia, a Argentina e o Paraguai fecharam as portas. Ninguém podia sair e nem podia entrar. Na Argentina tem uma ponte em que foram colocados blocos sobre essa ponte. E no Brasil e no Paraguai, muitos brasileiros estudam medicina, porque o curso de faculdade de medicina no Paraguai é muito barato. No primeiro período você consegue se inscrever por R$700. Para algumas pessoas é muito, mas para o curso de medicina é quase 10%, talvez até menos em relação ao Brasil. Então 10 mil estudantes saíram pela ponte da amizade. E eu e minha esposa, minha filha que estava lá, meu genro e meu neto, resolvemos não ir e ficar. As ruas do Paraguai ficaram desertas. Ninguém podia sair para um lado, ninguém saía para o outro. Você podia sentar, fazer piquenique no asfalto. Na avenida mais ajeitada de Cidade do Leste, você podia sentar lá e ficar, porque não tinha movimento nenhum. Né? E Deus falou conosco: não, vocês vão ficar. E a gente socorria as pessoas, ligava, a gente saía driblando, né? Aí é o momento que a gente tem que ser contra a lei, né? Quando proíbe a gente de falar sobre a palavra de Deus. E nós íamos. E chegávamos numa casa, reunia muita gente. Eu só tenho 50% do meu pulmão. Há uns anos atrás, eu tive uma crise de tosse violenta e meu pulmão perfurou.
Eu tenho uma cicatriz que vai daqui de fora a fora. E todos os meus amigos, pastores, família, falavam o seguinte: o pastor Eleazar não pode pegar coronavírus. Ele pode pegar tudo, mas não pode pegar coronavírus. O que aconteceu? Um dia na rua, eu e minha esposa sentimos um vento. E quando eu senti um vento, olhamos um para o outro e falamos assim: deu ruim. E logo depois nós fomos diagnosticados que estávamos com coronavírus. Eu não estava aqui no Brasil, eu estava no Paraguai, eu estava em outro país. E eu quero dizer, irmãos, que foi um momento extremamente difícil, porque foi no início da coronavírus. E toda a propaganda que chegava no Paraguai é que o Brasil está contaminando todo mundo com o coronavírus. Não sei se vocês estão entendendo. O que aconteceu? Nós fomos fazer o exame e deu positivo. E saiu em rede nacional, dentro do Paraguai, que eu e minha esposa estávamos com o coronavírus. O que o Paraguai quis fazer? Quis acabar com a nossa vida, matar com a nossa vida. Porque expulsar a gente, maltratar, e muitas pessoas nos defenderam. Mas, irmão, o que aconteceu com isso? Eu cheguei num ponto que eu não tinha mais saída. Eu comecei a me sentir muito mal. Eu não conseguia respirar, eu não conseguia falar, perdi o olfato, perdi tudo. E eu e minha esposa ficávamos trancados, aprisionados dentro de um quarto. E minha filha chegava assim e passava comida pela porta. Já 3 dias sem dormir, sem respirar, eu chamei a minha esposa e disse a ela: amor da minha vida, eu não suporto mais. E eu sabia que se eu fosse para o hospital, eu não iria aguentar, porque com certeza iria me entubar, com certeza eu não ia suportar. E eu quero falar uma coisa para as mulheres aqui, as mulheres virtuosas. Naquele momento a gente podia correr para o hospital, procurar médico, procurar fazer as coisas. E eu já não dormia mais, irmão. E eu comecei a fazer falta de ar. Eu tentava puxar o ar e não conseguia. E minha esposa levantou o clamor e começou a orar. Muitas vezes a gente pede socorro a vizinho, a médico, mas não esquece que o nosso Deus continua curando. E depois de 3 dias eu adormeci. E quando foi de manhã cedo, eu acordei. E quando eu acordei, eu já respirava bem. Eu já conseguia sentir o cheiro. Eu já conseguia sentir melhor. E me levantei. E comecei a pregar o Evangelho. Missionário é assim. Missionário não pode depender dos homens, nem de dinheiro. Nós dependemos fortemente do Espírito Santo em nossas vidas. Eu quero contar só mais um casinho que eu ainda nem contei com o pastor França, o pastor Deus que está nos acompanhando aqui. O povo da Argentina nos chamou. E a Argentina estava numa miséria, passando fome, e eles nos chamando. Vinha a mensagem: pastor Eleazar, vem pregar, não tem quem pregue, ninguém quer se reunir, vem pregar, vem pregar, vem pregar. E eu falei para o irmão e disse assim para ele: como que eu vou atravessar para ir para a Argentina se está tudo fechado? E o irmão virou para mim e disse assim: tem uma saída. Você tem medo? Aí eu falei: não, eu tenho temor a Deus, medo eu não tenho. Então, o senhor confia em mim? Eu falei: não confio não, só confio em Deus. E ele disse assim: mas tem uma saída. Eu falei: misericórdia, vamos? Eu falei: vamos embora. Como que a gente
se não tinha quem pregasse, se não tinha quem anunciasse. Pastor Francis? Nós tínhamos que ir. Chamado é chamado. Irmãos, preste atenção nisso. Nós chegamos no Brasil, pelo Brasil, num lugar já perto de Santa Catarina. Paramos, Santo Antônio é o nome da cidade. Santo Antônio. Entramos num ônibus que era um negócio assim, terrível, ônibus, terrível. Era melhor você ir andando, os parafusos caíam de um lado, os parafusos caíam do outro, e lá fomos nós. E quando chegamos num determinado lugar, o irmão disse assim: até aqui nós vamos de ônibus, depois nós vamos a pé. E começamos a andar, e começou a anoitecer e escurecer. Aí chegamos num lugar sinistro. Não tinha mais casa, tinha uma casinha ali, outra casinha aqui, e tudo escuro. E quando chegamos no escuro, existe um rio que chama-se a Três Fronteiras, que divide o Paraná, né, Foz do Iguaçu com a Argentina, e Brasil com o Paraguai, e Paraguai com a Argentina. E chegamos numa parte do rio que tinha, eu não sei se vocês sabem, conhecem esse nome, pinguela. Sabe o que é pinguela? É um tronco de madeira que atravessa o rio de fora a fora. Mais ou menos 30 centímetros, né? 30 centímetros. E isso à noite. E cheio de Bíblia, carregado com a mochila, com folheto espanhol, e aquele peso já cansado. Chegamos na ponte. Quando chegamos naquela ponte, que a gente olhou e ia daqui lá do outro lado da rua, a minha esposa disse assim: meu marido não vai atravessar aqui não. Meu marido não vai atravessar aqui não. E quando ela falou isso, eu olhei para o céu e disse assim: Senhor, nós somos missionários. Se a tua palavra tem que chegar desse outro lado, nós vamos atravessar essa pinguela hoje, e é agora, porque não tinha mais como voltar. E atravessamos aquela pinguela. E um homem que estava nos acompanhando deu um pulo e foi para frente. E falou assim: pastor, não olha para baixo, nem olha para os lados. Não acenda a luz do celular, porque a polícia da Argentina está ali. E se ele vê que tem gente atravessando, vai meter tiro. Falei: Deus é a nossa luz, e vamos atravessar. E atravessamos desse jeito aqui, ó. Presta atenção, olha o que o missionário vai fazer assim, ó. E quando eu cheguei no meio da ponte, minha esposa segurando minha mão atrás. A gente só anda junto. E o homem na frente. Qual foi a recomendação? Não olha para baixo, nem olha para o lado. Parece que a gente tem uma tendência a fazer o que não pode. Né? Eu olhei para baixo, e quando eu olhei para baixo, eu devia andar uns 30 metros, e tinha mais uns 25 metros para atravessar aquela ponte. As pernas tremeram. Ela disse assim: aqui, nós não viemos para morrer nesse lugar não, você vai atravessar agora, nem que seja na porrada, no soco, mas você vai atravessar. E continuamos se atravessando por 4 vezes. Resultado: 2 igrejas foram construídas lá, almas para Jesus, batismo do Espírito Santo, e Deus nos guardou. Missão é assim. Coisa linda que o irmão falou. Estava conversando com o pastor Edemilson, lá em Moçambique. A primeira oferta que eles dão, sabe como eles vão? Eles vão lá, bem calmamente, entregam a oferta. A segunda oferta, sabe como eles vão? Vão dançando, vão pulando, vão alegres, vão felizes. Quando você entregar a oferta, não tem aquele que você separou para a oferta, não.
tem aquele que você guardou para o lanche depois do culto, que eu tenho certeza que é maior muitas vezes do que a oferta. E Deus vai te entregar algo melhor e maior do que essa oferta. Missão é isso. Missão é crer. É a missão de frente. É quem está na frente. Deus nos trouxe para Maceió, né? Aos poucos nós já estamos sabendo o que nós viemos fazer aqui. E Deus nos colocou na mão do pastor França, da mão da Batista Renovada, do Trapeço, da CBN, em que nós estamos extremamente felizes, acolhidos, e Deus sabe por que nos trouxe aqui. Então ajuda Levi, né? Ajuda o Levi, irmãos. E se puder fazer uma oferta hoje aqui para ele, eu vou me sentir como se essa oferta viesse para mim, porque nós sabemos o quanto o missionário necessita e que precisa. E se você quer fazer missão, você ora, não é isso? Você vai ou você oferta, porque quando você oferta e doa alguma coisa, você vai junto com essa oferta. Muitos nunca foram para Moçambique, nunca foram para Argentina, nunca foram para o Paraguai, nunca foram. Mas se sua oferta foi, você foi. Então glorifica esse Deus maravilhoso, porque Ele nos guarda. E Ele está nesta tarde nos abençoando com a sua palavra, porque a palavra é avivamento. A palavra é saúde, a palavra é alegria, a palavra salva, liberta, cura. E quando nós somos instruídos, é para praticarmos. E por último, existe uma frase em espanhol que diz: se queres hacer, encontrará uma solução. Se não queres hacer, encontrará uma justificativa. Traduzido, quando você quer fazer algo, você encontra solução. Mas quando você não quer fazer, você encontra justificativa. Encontra a solução. Amém. A solução tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, as irmãs vão passar um lanche aí. Fique no seu lugar. As irmãs vão estar te servindo um lanche. Se você quiser tomar uma água, ir no banheiro, deixa um momento. Vamos parar um momento para comermos, conversarmos. E já estaremos voltando. São 5h10 agora. No máximo 18h30 estaremos retornando. Amém? Amém.